Tem dia que parece que o céu fica baixinho, né? Pertinho de nós, né? Hoje é um dia desses. Meu coração está muito feliz por isso. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. E nós vamos para a palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Hoje eu não vou deixar a banda descer não, viu? Se puder colocar um banquinho ali para eles não ficar muito cansado. Hoje eles vão pregar junto comigo. Amém, banda? Vocês pregam junto comigo hoje? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 27. Esse pessoal é acelerado, irmão. Já colocaram já no telão. Nós vamos ler apenas um versículo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Vamos ler esse versículo junto no 3? Vamos lá? 3. Mas Jesus... Vamos ler de novo? Foi um treinamento bem bacana. Agora nós vamos fazer para valer. Você vai elevar sua voz, nós vamos dizer isso mais uma vez. Vamos lá? No 3. 3. Mas Jesus... Aleluias, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento. Nessa hora nós te pedimos, Senhor, abre a porta da palavra, abre o céu sobre as nossas cabeças. Deus, e se revela a nós. Nós não estamos aqui, Deus, por nada que não seja louvar e adorar o Teu nome. Deus, então nós te pedimos, se revela a nós, fala conosco aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que não venha ser nada de nós mesmos, mas a Tua glória invada este lugar nessa noite, que a Tua unção invada este lugar e venha aos corações, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O título que eu trago para essa pregação é: você não vai falhar. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: você não vai falhar. Fala mais uma vez com voz de profeta. Fala igual profeta, irmão. Isso, glória a Deus. Aleluia. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está em uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus está configurado nessa passagem. Jesus está nesse pedacinho que nós acabamos de ler. Lá no livro de Mateus capítulo 14, nós vemos Jesus falando com Pedro e com os discípulos. E nós vamos trabalhar um pouquinho nessa mensagem hoje. Eu não sei se você conhece essa história, mas é uma história bem conhecida, onde Pedro, se é que eu posso dizer assim, ele desafia a Jesus. Só que aquele desafio que ele lança a Jesus volta para ele. Mas pastor, como que eu posso desafiar Jesus? Pedro, ele testa a própria fé. Essa é a verdade. Quando ele diz para Jesus: Jesus, eu quero ir encontrar contigo. Pedro está no barco. O cenário dessa história é que Jesus tinha acabado de pregar e ele manda os discípulos atravessar o mar. E naquele meio tempo ele se retira e vai para o monte orar. Os homens estão no meio do mar, e Jesus vem caminhando sobre as águas, encontra com aqueles homens, encontra com os discípulos. Mas eu não sei se você conhece, Pedro era o mais ousado, se é que eu posso dizer assim, dos discípulos, e ele vai falar com Jesus. Jesus, se é você mesmo, mande que eu vá encontrar contigo. Pedro, ele pensava que ele estava desafiando Jesus, mas a verdade é que, irmão, não tem jeito. Você não vai desafiar o dono de todos os desafios. Você não vai desafiar aquele que passa por cima de qualquer coisa, aquele que derrama sobre a sua vida unção, graça, favor e misericórdia. Não tem como você dizer para ele algo que ele não possa fazer, porque ele pode tudo. Ele pode tudo. Esse é o meu Jesus. Esse é aquele que verteu o sangue dele por mim na cruz do Calvário. Ele pode todas as coisas. E essa é uma lição muito linda, porque Pedro, quando ele diz para Jesus: Jesus, manda-me ter contigo. Eu imagino Jesus olhando para Pedro assim de longe, falando assim: meu filho, o que você está me pedindo é fácil demais, só vem. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e pensando assim:
Só isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, para Ele nada é impossível. Talvez você possa pensar que o seu problema é grande demais, talvez você possa pensar que a restauração da sua casa é difícil demais, mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles que caminham em fé experimentarão milagres todos os dias, verão milagres todos os dias, farão ainda obras maiores do que Ele fez. Esse é o Jesus que eu conheço, irmão. E aí Pedro, na simplicidade dele, ele vai dizer para Jesus: me manda me ter contigo. E Jesus, sabendo que poderia testar a fé de Pedro, de qualquer maneira, ele: vem, só vem, meu filho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre essa passagem que nós vamos trabalhar hoje. E Deus falou ao meu coração de várias maneiras nessa palavra. Aqueles homens estavam no meio de um vendaval. O barco deles estava balançando. O barco deles não estava em uma situação normal. Lá no versículo 30, se puder colocar aí para a gente, vai dizer para mim e para você, olha, presta atenção: mas quando reparou o vento, Pedro ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Eu acabei de dizer para você que Pedro, ele fala para Jesus, Jesus fala de volta para ele: só vem. Mas quando Pedro sai do barco, quando Pedro sai do conforto dele, da segurança dele que é o barco, e ele olha para os lados e vê o vento, ele começa a afundar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, mas muitas das vezes nós começamos a olhar para o lado, e por isso nós começamos a afundar. Difícil, hein? Duro, hein? Sabe por quê, irmão? Nós precisamos estar focados em Deus, em Jesus. Pedro precisava olhar simplesmente para Jesus. Não existe vento que pode parar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Não existe nada que possa impedir a obra de Deus ser realizada na sua vida, a não ser a distração que está diante de você. E Pedro se distrai. Pedro se distrai. Ele começa a olhar para os lados, ele começa a dar mais atenção para o vento contrário do que para a voz de Jesus. Ei, Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está chamando para você assim, ó: vem, meu filho, sai do barco, vem viver milagre, vem viver maravilha nos meus braços. É isso que Jesus está fazendo com você nessa noite. Mas talvez você saiu da sua casa igual Pedro. Milagre acontece na vida do Mozart, da Ana. Milagre acontece na vida da Tati, do Jeff. Talvez na vida do Lucas. Na minha vida não acontece nada não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Diga isso para você mesmo. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus de todas as coisas. Aleluia. Pedro, ele começa a ouvir o vento. E o vento começa a atrapalhar ele ouvir a voz de Deus. Ei, não deixa nenhum vento atrapalhar você ouvir a voz de Deus, não. Não deixa nenhuma distração parar você, não. Você acabou de ouvir o testemunho da Tati aqui, e eu vou usar esse testemunho aqui nessa pregação. Eu entendo que como ser humano, ela viu a impossibilidade de resolver o problema, mas eu vou lembrar você mais uma vez, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que te toma pela mão, te chama pelo nome e te traz de volta a caminhar em águas tranquilas. Aleluia! Deus poderoso. Esse é o Jesus de Pedro. Muitas das vezes o diabo sopra medo, irmãos, no nosso ouvido. Não, agora esse câncer vai te matar, esse câncer vai te levar, essa doença, essa peste que caiu sobre você vai te levar. Muitas das vezes o inimigo sopra isso nos nossos ouvidos, irmão. Assim como o vento soprou no ouvido de Pedro.
Mas a verdade é que quando nós estamos alicerçados no Deus Todo-Poderoso, nada pode tirar a nossa atenção, o nosso foco no Senhor. Quando nós estamos com os nossos olhos na cruz de Cristo, nenhum pecado pode nos romper, nenhum pecado pode nos desviar. Pastor, mas é difícil demais não dar atenção para o que está acontecendo ao meu redor. Irmão, eu sei disso, eu sou ser humano assim como você, eu prego a palavra, eu carrego uma palavra, mas eu sou ser humano assim como você, e eu sei muito bem que é difícil, mas a Bíblia diz que os sinais nos seguiriam, e nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, pelo nome dEle, não é pelo poder que você carrega, porque você não carrega nada, mas a palavra dEle, que foi liberada sobre a sua vida, é que move todas as coisas, é a palavra dEle que foi liberada sobre a sua vida, que garante o milagre, que garante a bênção, que garante a restauração, a libertação, a unção derramada sobre você. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Eu imagino Pedro caminhando sobre as águas e começando a ouvir o vento. A hora que ele começa a ouvir o vento, o medo começa a tomar conta do coração. A hora que você ouve uma palavra do médico, agora não tem jeito mais, para a medicina chegou no fim. Aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Porque não é pelo médico, pelo que o médico vai fazer, não é pelo que o seu pai pode fazer por você, não é pelo que o seu filho pode fazer por você, mas é pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A única coisa que você precisa, meu irmão, é ter uma palavra de Cristo, é receber uma palavra dos céus. A única coisa que você precisa em seu coração é ouvir a palavra que Ele liberou para você. Ei, eu declaro sobre a sua vida hoje que nenhum vento vai atrapalhar o seu ouvido de estar pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Quem está debaixo da palavra não precisa se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Ele provê, o amanhã Ele faz. Pedro, ele começa a deixar os pés dele vacilar, mas sabe o que eu aprendo? Não foi os pés de Pedro que vacilaram, foi os ouvidos. Foi os ouvidos. Os pés de Pedro não vacilaram, os pés de Pedro estavam prontos para caminhar, mas os ouvidos de Pedro vacilaram quando começaram a ouvir o vento e não ouviram mais a voz de Jesus. Eu não sei se você está entendendo aqui nessa noite, irmão, mas não deixe que nada distraia a sua vida, não deixe que nada tire você do foco de adorar ao Senhor, de declarar a Ele que Ele é Rei sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Pedro, ele começa a ter medo, quando ele começa a dar ouvido ao vento, e Pedro começa a falhar. Pedro começa a falhar. Você não entendeu que quem chamou Pedro foi Jesus, irmão. Não foi um homem qualquer, não foi um homem de outro barco que estava falando, vem, 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 vem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é Jesus que está te chamando, é Jesus que derramou a palavra sobre a sua vida, é Ele que declarou sobre você um chamado, uma nova história, é sobre Ele, é tudo dEle, é tudo para Ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que Pedro precisava era de coragem. Tudo que Pedro precisava ali era coragem. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus vai te dar coragem. Fala mais uma vez: Deus vai te dar coragem. Amém. Glória a Deus. Com coragem você não vai falhar não, irmão. Com a coragem que Deus vai te dar, você não vai falhar, porque nada vai te impedir. Você vai abrir o seu peito e vai para cima, porque Deus vai te dar coragem. Deus vai abençoar os planos que Ele colocou para o seu coração.
Foi Jesus que mandou Pedro sair do barco. Não foi um homem qualquer. Esse relógio está de brincadeira comigo. Meu Deus. Amém. A fé de Pedro vacila, irmão. O verso 31 vai dizer para mim e para você, Mateus capítulo 14, versículo 31, vai dizer, olha: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que eu aprendo nesse versículo? O Jesus que chamou Pedro é o mesmo Jesus que estava ali. O Jesus não mudou. O que mudou foi a fé de Pedro. Pastor, mas isso é muito pesado o que você vai dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O que é que você está esperando para pedir a Ele pela sua cura? O que é que você está esperando para pedir a Ele aquela prosperidade? O que é que você está pedindo? O que é que você está esperando para pedir a Deus para abrir Deus, aquele documento que Ele te prometeu? Por que é que você está esperando isso até hoje? Foi Ele que prometeu, irmão. O mesmo Deus que prometeu lá no passado e cumpriu, é o mesmo Deus que promete hoje para a sua vida e faz cada palavra se cumprir. Cada palavra se cumprir. Fala para a pessoa que está do seu lado: vai se cumprir. Fala de novo: vai se cumprir. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Foi imediatamente. Ah, pastor, está demorando demais. A minha bênção está demorando demais, pastor. Parece que Jesus virou a cara para mim, não está nem olhando mais para mim. Irmão, Deus tem hora para tudo. Ele faz do jeito dele. Às vezes nós ainda não recebemos, porque nós ainda não aprendemos a lição que Ele quer nos ensinar. Simples assim. Talvez você está preocupado com aquilo que você tem que pagar, aquele acidente que foi indevido lá e você precisa pagar. Mas Deus está simplesmente querendo mostrar para você que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele controla todas as coisas, e você ainda não entendeu que você precisa colocar sua confiança nele, é tudo dele, é para Ele, não é sobre você. O que é para Ele, irmãos? Curar a sua vida. O que é para Ele? Expandir o seu negócio. O que é para Ele? Restaurar a sua família. O que é para Ele te dar um filho? Ele cantará lá baixo, ele cantará lá baixo. Não é nada. A única coisa que você precisa é depositar a sua fé nele. Pedro, na insensatez, Pedro vai mudar o foco dele. Pedro começa a acreditar que o vento vai derrubar ele. Eu não sei se você está aqui comigo nessa noite, entendendo o que eu estou dizendo, mas a verdade é, irmão, que não existe vento que possa derrubar aquilo que Deus levantou. Não existe vento que pode fazer cessar o fogo que Deus acendeu no seu coração para cumprir o chamado que Ele mesmo te deu. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando a nossa visão se alinha à visão de Cristo, irmão, é notório que a bênção vem. Ele faz, Ele derrama. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Às vezes tudo que nós precisamos é segurar na mão de Cristo. Às vezes você está caminhando segurando na sua empresa, às vezes você está caminhando segurando na sua família, achando que a sua família vai te segurar de pé, achando que a sua empresa vai te segurar de pé, achando que o seu patrão vai te segurar de pé. Ei, para de colocar expectativa em coisa terrena, porque é no céu que você vai morar, irmão. Foi para lá que Ele te chamou. Não tem nada terreno que pode te abençoar mais do que aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, e Ele vai fazer sobre você o novo dele. A gente estava conversando aqui no lounge,
Ontem foi o chá de bebê da Liz. Glória a Deus. Mais uma sementinha, né? E ontem a gente estava falando sobre o que Deus tem feito em Lagoinha e lá no chá de bebê. E aí, um amigão nosso aqui, vou contar para vocês quem que é, não. Estava contando pra gente que ele estava na praia e aí ele foi convidar umas pessoas que estavam lá na praia, brasileiras, e ele falou, ó, tal, vai ter um culto lá e tal, de Páscoa, um culto especial, e o Iude vai estar lá. Vocês estão sabendo que o Iude vai estar aqui com a gente semana que vem, no domingo? Quem está sabendo aí? Glória a Deus, o Iude, gente, do PlayStation. Domingo que vem ele vai ter que pagar meu PlayStation. Eu ligava para aquele negócio todo dia. Glória a Deus. Deus é fiel. E aí esse irmão veio contar pra gente que a hora que ele falou lá com as pessoas, ó, o Wilde vai estar com a gente, assim, assim, assim. Mas de qual igreja que você é? Aí ele foi, é da Lagoinha. A mulher virou para ele e falou assim, é aquela que todo mundo que vai, que não pode ter filho, tem filho depois? Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas o milagre está neste lugar. Aquilo que você precisa, você encontra nos braços do Senhor Jesus. Não é sobre o nome de um homem, não é sobre uma placa de igreja, mas aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. E ela perguntou para ele, irmão, é aquela igreja lá que todo mundo engravida? Não pode? Aí eu brinquei com os meninos, não pode beber água da igreja não, irmão. Se você não quer ter filho, não bebe água de Lagoinha San Diego não. Leva sua garrafa de casa. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos viver milagre nesse lugar todos os dias. Eu não abro mão da palavra que Deus liberou sobre a minha vida, que nós veríamos cura, que nós veríamos libertação, que nós veríamos unção de Deus derramada, chamados se levantando, pessoas recebendo do céu. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a declarar sobre a sua vida. Coloca a mão na sua cabeça assim. Coloca a mão na sua cabeça assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Diga, eu vou viver milagre. Diga mais uma vez, eu vou viver milagre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, decanta, alabaste. Decanta, alabaste, decanta, alabaste, alabaste. Decanta, alabaste. Aleluia, Jesus. Lá no verso 33, irmão, eu vou descobrir por que Jesus permite que Pedro comece a afundar. Jesus poderia muito bem ter segurado Pedro ali na palma da mão dele, ali sobre as águas. Poderia, ele é Deus de todas as coisas. Eu já disse que ele é Deus do impossível. Mas eu entendo que Jesus, ele permite situações na nossa vida. E lá no verso 33 nós vamos entender o porquê Jesus permite isso acontecer na vida de Pedro. A palavra de Deus vai dizer assim, olha: então os que estavam no barco dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. Irmãos, quando você começa a olhar para o lado, quando você começa a fitar os seus ouvidos no vento, Deus permite que você comece a afundar. Sabe para quê? Para que você possa voltar os seus olhos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e entender que toda adoração é para o nome dEle. Toda glória é para o nome dEle, todo louvor é para o nome dEle, toda unção que foi derramada na sua vida vem dEle, e você não vai caminhar pelas águas, por sobre as águas, porque você é alguém, é porque Ele te permite caminhar sobre o milagre. E eu creio que você entrou nessa noite aqui, e você vai caminhar sobre o milagre, você vai viver milagres diários na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!
Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo: eu não vou falhar, eu não vou me distrair, eu não vou recuar, porque quem me chamou é Jesus de Nazaré, porque quem me chamou é fiel para cumprir, porque quem me chamou vai abençoar a minha vida todos os